Sirin vê Arif no corredor do hospital. Corre até ele o xingando. Maldito, infeliz, a culpa é toda sua. A culpa é sua, desgraçado. Ela tenta agredi-lo, mas os enfermeiros controlam a maluca. Arif acaba caindo da cadeira de rodas durante a confusão e Sirin grita que o odeia. Kismet chega ao hospital e ajuda o irmão. Sirin diz a Arif que ele deveria estar na cadeia, mas Kismet diz que isso quem decide é um juiz e não ela. Sirin diz que o Arif é o culpado disso e que nem se machucou. Ela diz que a sua mãe, a Bahar e o Sarp estão machucados, enquanto aquele maldito está bem. Sirin diz que o Arif fez aquilo de propósito, por ciúmes da Bahar e do Sarp. Mas sua mãe estava com eles. Enver chega ali, e Sirin em prantos vai em direção do pai. Enver dá a mínima para Sirin e fica olhando Arif. Ele pergunta o que ele está fazendo ali, e se estão escondendo algo dele. Enver pergunta a Arif o que ele fez, se a Bahar também está ali e se ela se machucou. Ele descobre a verdade. Enver diz a Jali que a cama ao lado está vazia e pergunta se o Arif pode ficar ali. Sirin diz, eu não acredito nisso. Enver diz que o Arif deve estar se sentindo mal e sozinho e pede que a sobrinha permita que ele fique ali com ele. Sirin pergunta se o pai está maluco, depois do que ele fez para sua mãe, ainda quer aquele idiota ali dentro. Enver diz à filha que ela tem o dom de deixá-lo irritado até quando ele está sedado. Jali diz que vai pedir para trazerem o Arif. Sirin pergunta se ela está brincando, se é uma piada. Jali pede que Sirin a acompanhe, pois quer lhe fazer umas perguntas. Jali diz a Sirin que o pai dela não está muito bem, que ele pode ter outro infarto e ela precisa fazer ele parar de passar nervoso e se alterar ainda mais. Sirin pergunta se o seu pai também está em risco. Jali diz que ele não está tão bem quanto parece, que ele não pode passar nervoso. Sirin chora e diz que pensou que não era tão grave. Jali diz que é sim, muito delicado e acha melhor ela não contrariar ele. Desesperada, Seida continua procurando seu filho. Ela quase é atropelada, mas Henry a salva e pergunta se ela está louca. Seida manda ele ir procurar o Arda em outros lados. A mãe de Seida liga para Henry, mas Seida pede que ele não atenda, senão ela irá surtar se souber que ele perdeu o Arda. A mãe de Seida também liga para ela, mas Seida resolve também não atender. Arif é transferido para o mesmo quarto que Enver. Dissimulando, Sirin se desculpa com Arif por ter xingado ele e por ter ido para cima dele. Arif diz que tá tudo bem, que não consegue se lembrar do que aconteceu e talvez ela tenha razão. Enver pede que ele não diga isso, que ele é uma pessoa que dirige certinho e não fica pensando que é culpa dele. Ele pergunta a Jali das crianças e se ela falou com a Seida. Jali diz que as crianças não estão com ela e sim com o Talat. Ela revela que o filho da Seida desapareceu e ela foi procurar ele. Enver manda Sirin ir cuidar dos sobrinhos e ela pergunta se ele está falando sério mesmo, que sua mãe está morrendo e ele quer que ela banque a babá. Enver pergunta se as crianças irão ficar abandonadas. Sirin diz que está tudo bem e vai até lá. Enver agradece a filha, mas pede que ela não diga nada para Nissan e o Doruk sobre o acidente, que diga que todos estão ocupados. Sirin se retira para ir a Talabazar. Kismet liga para Yusuf e revela que o Arif está no hospital. Yusuf sai do prédio e pergunta a Talat se ele já está sabendo que a Kismet ligou e o Arif sofreu um acidente. Talat pergunta que acidente. Yusuf diz que ele bateu o carro, que está no hospital, mas está bem. Nissan e Doruk estão ali e Yusuf, sem nenhuma consideração e noção, conta que a mãe dela e o pai dela estavam no carro e os médicos não sabem se eles irão sobreviver. Yusuf pergunta a Talat para onde eles estavam indo. Talat responde que estavam levando a Bahar para o hospital. Yusuf diz, tá vendo? De novo a culpa dessa maldita mulher. Nissan pergunta a Yusuf como está sua mãe, se pode ir com ele. Yusuf vai saindo e Nissan questiona como está a mãe dela. Yusuf diz que não sabe nada dela, mas ela vai se recuperar. Nissan, desesperada, quer ir com Yusuf para o hospital, mas ele sai e Talat tenta acalmar a menina. Sirin chega ao bairro e encontra os sobrinhos. Bahar, Atis e Sarp lutam por suas vidas enquanto são operados. Sarp sonha que está tentando se reconciliar com Bahar. No entanto, ela segue seu caminho com Arif. Ele vê Bahar e os filhos felizes com Arif enquanto ele sofre muito. Sirin é ríspida com os sobrinhos e diz que já disse que o pai deles já saiu da cirurgia, mas a mãe e a avó ainda não, e manda eles irem para o quarto. Doruk pergunta se cirurgia é onde cortam as pessoas.
Sirin diz que já disse para irem para o quarto. E sim, eles cortam mesmo, cortes feios. Nissan diz que não é desse jeito e que eles ajudam as pessoas. Nissan pega um pedaço de pão e ela e Doruk deixam pedacinhos de pão na janela. Sirin pergunta o que eles estão fazendo. Doruk responde que estão fazendo bondade, fazer uma coisa boa. Nissan diz que estão jogando pão para os pombos e Sirin pergunta por que estão fazendo isso. Nissan diz que uma amiga disse que quando fazem coisas boas, elas voltam para eles. Doruk diz que o cachorro dela ficou doente, aí ela fez uma bondade e ele sarou. Sirin diz: "Ah, é sério mesmo? Tenha santa paciência para tanta besteira. Vão logo para o quarto, vão logo. Que idiotice." Nissan vê que Enver está ligando no celular de Sirin e o atende. Sirin pega o celular da mão dela e pergunta se sua mãe já saiu da cirurgia. Enver diz que ainda não, mas a irmã dela já saiu e está em terapia intensiva e foi tudo bem. Ele diz que agora só falta a mãe dela e pede para passar para os netos, porque quer falar com eles. Nissan fala com o avô e ele conta que a mãe dela já saiu da cirurgia e tá tudo bem. Nissan fica feliz e Enver diz que ama eles. Feliz, Nissan diz a Doruk que a mamãe está fora de perigo. Os dois pulam de alegria, dizendo que a mamãe vai ficar bem. Uma pomba pousa na janela e Doruk agradece pela ajuda. Sirin fica ali só observando e triste por Atice ainda não ter saído da cirurgia. Kismet diz a Arif que uma testemunha disse que ele passou no sinal vermelho. Yusuf chega ali. Kismet diz ao irmão que ele não é de fazer essas coisas, e talvez a testemunha pode ter se enganado. Ela diz que vai cuidar de tudo, e Yusuf pede que ele confie na irmã dele. Kismet diz a Arif que tem 3 pessoas feridas, e se acontecer alguma coisa, ele terá muitos problemas. Arif diz que vai enfrentar todas as consequências, e que estava dirigindo o maldito carro, e admite seus erros. Kismet diz que qualquer um pode ficar nervoso e errar numa hora dessas. Arif está disposto a enfrentar sua responsabilidade. Yusuf diz a Kismet que o irmão dela é um teimoso. Kismet puxa Yusuf para fora do quarto. Diz que agora não é hora de dizer isso dele. Ela diz ao pai que não disse nada, mas não foi só uma testemunha que viu, e sim a outra e realmente ele passou no sinal vermelho. Kismet diz que isso não importa e que podem pagar as testemunhas e assim ninguém abre a boca. Ela diz que o Arif teve muita sorte, porque as câmeras não pegou, mas se uma das vítimas lembrar do que aconteceu e falar, aí ferrou. Yusuf diz que acha que não irão falar, com exceção do Sarp. Ele falaria. Ele diz que o Arif não tinha nada que levar essa barrar para o hospital. Kismet pede que ele não fique dizendo mais essas coisas, e acha melhor ele ir para casa, porque não está ajudando em nada. Yusuf diz que vai mesmo, porque seu filho está bem. Enver pergunta a Jali se tem mais notícias do Sarp. Jali diz que devem esperar 48 horas para saber o resultado da cirurgia, porque pode haver complicações nesse período. Enver diz que tem certeza que vai ficar tudo bem. Ele pergunta como a Sirin aceitou ficar rápido com as crianças. Jali diz ao tio que falou para a Sirin que ele não poderia passar nervoso e que poderia sofrer outro infarto. Enver diz que o médico disse que sua saúde está boa. Jali diz que ele está mesmo, e que inventou isso para a Sirin ficar compreensível. Kismet fala a sós com Jali e pergunta como os outros estão. Jali diz que o Sarp e a Bahar saíram da cirurgia, mas não podem dar um prognóstico e a cirurgia de sua tia está durando mais tempo. Kismet pergunta o que aconteceu com a mulher do outro carro, que o Arif havia batido antes do caminhão atingir eles. Jali diz que a situação dela não é grave. Kismet quer falar com essa mulher para impedir a detenção de Arif. Em uma mansão, um homem cadeirante recebe uma chamada informando que a mãe dele sofreu um acidente e ficou ferida. Passa notícias na televisão sobre o acidente de Fazilet Azoroglu, mãe deste homem que recebeu a chamada. Enver e Arif assistem à reportagem. Kismet chega ali, e Fazilet é uma escritora de livros famosa. Enver decide visitar Fazilet em seu quarto do hospital e se apresenta para ela. Ele conta que sua esposa, sua filha e genro também sofreram um acidente e que só está passando para desejar uma boa recuperação a ela. Fazilet diz que tudo bem, mas ele já pode ir. Enver percebe a frieza da mulher e se retira. Na delegacia, Henry pergunta ao delegado se tem notícias do filho deles. O delegado diz que ainda não, mas se tiver, irá avisá-los. O caminhão de transporte para no armazém.
O caminhoneiro vê Arda entre as encomendas e fica surpreso. Ele notifica alguém sobre o menino, mas diz que não irá avisar a polícia porque não quer ser acusado de sequestro. Já à noite, Sirin não aguenta de ansiedade por não ter notícias de sua mãe. Ela liga para o pai, mas Enver está dormindo. Arif atende o celular do senhor e Sirin pergunta de seu pai. Arif diz que deram remédio, que ele está dormindo e pergunta se pode ajudar. Sirin, nervosa, pergunta se sua mãe saiu da cirurgia. Arif diz que ainda não saiu, mas avisa quando ela sair. Sirin manda ele ir para o inferno, apodrecer no inferno e que pode levar a Bahar com ele, porque os odeia e eles deveriam ter morrido no acidente. Arif desliga o telefone e Sirin jura que vai matar Arif e a Bahar se acontecer alguma coisa com sua mãe. Sirin ouve as crianças cantando no quarto e chora descontroladamente. Atice sonha que Sirin tira sua própria vida. Ela sofre uma parada cardíaca e a equipe médica tenta reanimá-la. Enver acorda e sente um mal-estar. Ele pergunta a Arif se deram notícias da Atice. Arif diz que ainda não. Abalado, Enver diz que a Atice não tá bem, que tá sentindo um aperto no peito, e isso só quer dizer que sua esposa não está nada bem. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!